Na cidade de Muzufatu, a mais famosa do Japão graças à sua renomada escola de heróis, a Academia Oua, onde jovens eram treinados para se tornarem os maiores símbolos da justiça. Porém, naquele dia, a paz foi brutalmente interrompida. Uma explosão ecoou entre os prédios, fazendo o chão tremer e o ar se encher de poeira, sirenes e gritos de desespero. Pessoas corriam sem direção, tomadas pelo pânico. Do meio da fumaça surgiu um vilão monstruoso. Seus 2 braços eram enormes, tão longos que raspavam no asfalto. O corpo estava coberto de sujeira, veias saltadas pulsando como se estivessem prestes a explodir. Em fúria, ele avançava pelas ruas, arremessando carros para longe como se fossem brinquedos, abrindo caminho à força. Sobre seus ombros, equilibrava-se outro sujeito, claramente seu cúmplice. Vestia um casaco preto, rasgado e imundo, e no lugar das mãos havia garras afiadas, reluzindo sob a luz do caos. Presos às garras, 2 sacos pesados transbordavam dinheiro. Não havia dúvidas, juntos, eles haviam acabado de assaltar um banco, e agora Muzufatu era o palco de sua fuga violenta. Agora sim temos grana. Acelera, tanque! Gritou o bandido de casaco preto, soltando uma gargalhada histérica. Tanque obedeceu sem hesitar. Seu corpo massivo avançou, saltando sobre carros como se fossem brinquedos, esmagando o asfalto a cada impulso. Em poucos segundos, já corria pelos topos dos prédios, sacudindo a cidade abaixo. Mais rápido, tanque! Quero ver um herói de verdade aparecer! Como se o próprio mundo tivesse respondido ao desafio, uma sombra imponente surgiu à frente deles. Lá estava ele. All Might. O herói número 1 do mundo. Em pé no alto do prédio, com o peito estufado, o sorriso inabalável no rosto e as mãos firmes na cintura. Parem aí, criminosos! Sua voz ecoou como um trovão. Vocês não vão passar daqui! Os vilões rangeram os dentes. O bandido de casaco preto saltou das costas de Tanque, ainda segurando as bolsas cheias de dinheiro. Então vamos testar você, seu herói idiota! Rosnou. Pega ele, Tanque! Com um rugido, Tanque avançou com força total. All Might respondeu da mesma forma, avançando com seu sorriso lendário, cada passo fazendo o ar tremer ao redor. A multidão abaixo entrou em alvoroço. Celulares erguidos, câmeras ligadas, a batalha era transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Entre os espectadores, um garoto observava atentamente a tela do celular. Usava um casaco vermelho, calça vermelha e, por cima, uma bermuda amarela era seu traje de herói. Seus olhos brilhavam, fixos na imagem de All Might. Era nosso herói da história que estava em cima de um corrimão olhando a luta pelo celular. Ele dá um pequeno sorriso sem tirar os olhos da tela. Realmente, o All Might é incrível. Agora ele entendia por que Midoriya era tão fã daquele homem. Cada golpe, cada sorriso confiante, parecia carregar a esperança de toda a cidade. Ele continuou observando a luta, hipnotizado, até que sua mente começou a vagar. As lembranças de como havia chegado àquele mundo voltaram com força. Antes de tudo aquilo, ele era apenas um garoto comum. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e voltava para casa a pé, exausto, carregando o peso de uma rotina sem descanso. Naquele dia, porém, o cansaço foi longe demais. Ao avistar sua casa, sentiu uma dor súbita no peito. Seu corpo não aguentou. Após horas de trabalho e faculdade, ele caiu no chão, vítima de um infarto. Quando abriu os olhos novamente, não havia sirenes, nem hospital. Ele estava diante de um anjo. A figura luminosa explicou, com um tom carregado de culpa, que sua morte havia sido um erro. Um erro grave. Para evitar punições de seus superiores, ela lhe ofereceu uma chance impossível, renascer em qualquer mundo que desejasse. Sem hesitar, ele escolheu o universo de Boku no Hero Academia, seu terceiro anime favorito. A anja aceitou o pedido, mas foi além. Como forma de compensação, concedeu-lhe mais um desejo, os poderes do herói que marcou sua infância. Chapolin Colorado. Com isso, sua nova vida começou em um mundo de heróis profissionais, vilões perigosos e símbolos da paz,
agora carregando consigo a coragem atrapalhada, porém inabalável, do herói mais improvável de todos. Nosso protagonista é tirado de seus pensamentos por um som eletrônico insistente. Pi, pi, pi. As antenas do seu traje começam a vibrar e a emitir pequenos flashes, um alerta de emergência. Alguém estava em perigo. Ele fecha o celular com firmeza e o guarda no bolso. O vento sopra quando ele puxa o capuz sobre a cabeça, e logo em seguida ajusta os óculos redondos de ferro. As lentes vermelhas refletem a luz da cidade, brilhando como olhos de predador. Chegou a hora de agir. As antenas entram em sobrecarga, piscando em velocidade absurda. O ar ao redor dele se comprime, o chão racha levemente, e, em um instante, o protagonista desaparece, deixando apenas o silêncio para trás, como se nunca tivesse existido naquele lugar. Em outro lugar da cidade. A mulher caminhava apressada pela calçada, salto ecoando no chão, celular encostado ao ouvido enquanto falava sobre contratos e prazos. Sim, fechamos isso ainda hoje, o investimento está garantido. De repente, uma sombra atravessou seu campo de visão. Um homem usando uma máscara de galinha passou correndo, rápido como um vulto, e num movimento preciso puxou sua bolsa com força. O quê? O celular quase caiu de sua mão. Ei! Seu ladrão! Ela gritou, a voz tomada pelo pânico. Devolva minha bolsa! Alguém me ajuda, por favor! Ela tentou correr atrás dele, mas seus passos eram desajeitados, o coração acelerado demais. O ladrão se afastava cada vez mais, rindo enquanto zigue-zagueava pela rua. Num tropeço, ela caiu no chão. A bolsa já estava longe. O barulho da cidade parecia distante agora. Sentada na calçada, os olhos marejados, ela apertou os punhos contra o peito. Não era só uma bolsa, eram documentos, lembranças, tudo. Foi então que, no meio do desespero, uma frase ecoou em sua mente, quase como um chamado instintivo, algo que parecia vir de muito longe ou de algum lugar especial. Ela respirou fundo e sussurrou, com a voz trêmula. Ah, quem poderá me ajudar? Eu. A resposta veio alta e firme. Num piscar de olhos, como se tivesse surgido do próprio ar, um garoto apareceu ao lado dela. O impacto da presença foi tão repentino que a mulher levou um susto e virou o rosto rapidamente. À sua frente estava um jovem usando um traje de herói, cores vibrantes, anteninhas no capuz e óculos redondos que refletiam a luz da rua. Quem é você? Ela perguntou, ainda confusa. O garoto abriu um sorriso confiante, daqueles que passam segurança mesmo nas situações mais caóticas. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Eu sou o Chapolin Colorado, disse com orgulho. E vim ajudar nos seus problemas. As anteninhas do traje começaram a emitir um leve pi, 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 enquanto o herói já voltava o olhar na direção por onde o ladrão havia fugido. O protagonista gira o martelo com confiança exagerada nas mãos e o arremessa na direção do bandido. Em seguida, vira o rosto para a mulher e abre um sorriso convencido, daqueles de comercial de herói. Pronto, agora é só esperar meu martelo atingir o criminoso que vai ficar tudo bem. A mulher pisca algumas vezes, alternando o olhar entre o herói e o martelo voando cada vez mais longe. Como? Como você sabe que seu martelo vai acertar o bandido? O protagonista congela por um segundo. A pergunta o pega totalmente desprevenido. Ele nunca tinha parado para pensar nisso. Coça a cabeça, pensa mais um pouco, e decide improvisar. Bem, tem uma coisa, sabe, tecnologia avançada, meio difícil de explicar, é que tem, um ímã no meu traje e no martelo. A mulher inclina a cabeça de lado, claramente tentando processar aquela resposta que não fazia o menor sentido. Antes que ela pudesse fazer outra pergunta, as antenas do traje do protagonista começam a apitar. Pi, pi, pi. O herói se anima, aliviado. Olha só! Meu martelo parou. Então, deve ter acertado o bandido. Agora é só levantar a mão e trazer ele de volta. Ele estica o braço com toda a pose dramática de um grande herói.
Mas, em vez do martelo voltar, quem sai voando é o próprio protagonista, puxado com força na direção dele. Ah! A mulher arregala os olhos e grita: Chapolin Colorado! Sem pensar duas vezes, ela olha ao redor, vê um táxi parado e entra correndo. Motorista! Siga aquele garoto de vermelho, o que tá voando. O taxista dá uma rápida olhada, vê o Chapolin sendo arrastado pelo ar e responde, tranquilo. Dia normal na cidade, né? E acelera atrás do herói voador. O protagonista voava com um braço estendido para frente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. No caminho, desviava por pouco de tudo, pessoas, postes, placas e até alguns animaizinhos que passavam correndo. Cada desvio vinha acompanhado de caretas e pequenos grunhidos de concentração. Quando finalmente olhou para frente, viu o bandido de máscara de galinha estatelado no chão, completamente desnorteado, com um martelo cravado na parede logo atrás dele. Ah, ótimo! Pensou o herói. Planejado. Totalmente planejado. Sem perder tempo, nem pensando muito, o protagonista mergulhou de cabeça e pá! Acertou uma cabeçada certeira no bandido, que apagou na hora. O problema foi que, por causa do impacto, o herói continuou girando no ar e acabou acertando o rosto em cheio numa parede de tijolos. Crash! Um buraco em formato perfeito de rosto apareceu na parede. Alguns segundos de silêncio. O protagonista puxou o martelo da parede e, logo em seguida, puxou o próprio rosto de dentro do buraco, ainda meio grudado nos tijolos. Ele cambaleou, tonto, vendo tudo em dobro. Nesse momento, a mulher que havia perdido a bolsa se aproximou, descendo de um táxi e observando a cena com os olhos arregalados. Você está bem, Chapolin Colorado? O protagonista balançou a cabeça devagar, tentando fazer o mundo parar de girar, e respondeu com um sorriso torto. Claro, eu fiz isso de propósito. Assim ficava mais fácil pegar sua bolsa. A mulher pegou a bolsa do chão, segurou o riso e sorriu. Entendi, muito obrigada. O Chapolin levantou o polegar, ainda meio zonzo, enquanto um pedacinho de tijolo caía da sua cabeça. Ele cai no chão com tudo após o impacto do tijolo, espalhando poeira pelo beco. A mulher, que até então tentava segurar o riso, finalmente perde a batalha e começa a rir enquanto se aproxima do herói estatelado no chão. Você está bem, Chapolin Colorado? Pergunta ela entre risadas, com um sorriso sincero no rosto, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. O protagonista aceita ajuda e se põe de pé meio cambaleante, ainda zonzo, balançando a cabeça como se estivesse recalculando o universo. Está tudo sob controle, diz, ajeitando o traje. Meus movimentos foram friamente calculados, faz uma pausa, olha para o chão, só não calculei o tijolo. A mulher ri ainda mais alto, enxugando uma lágrima que escorre do canto do olho. Que bom, Chapolin, muito obrigada mesmo. Antes que ele consiga responder, ela se inclina e deposita um beijo rápido em sua bochecha. O herói congela por um segundo. Seu rosto fica completamente vermelho, os olhos arregalados por trás do capuz e os óculos. Mas logo ele se ajeita, tentando recuperar a pose heroica. NN não foi nada, moça. Eu só fiz o que qualquer herói faria, ajudar as pessoas. Diz, apontando em seguida para o bandido desacordado. Aliás, recomendo chamar a polícia. Esse sujeito não vai a lugar nenhum tão cedo. Pode deixar. Responde ela, já pegando o celular. Vou ligar agora mesmo. Enquanto a mulher fala com a polícia, o Chapolin se vira em direção ao beco escuro. Dá alguns passos, depois para e olha por cima do ombro. Bom, vou indo então. Até mais, moça. Se cuide. Em seguida, ele dá um pulo meio exagerado e começa a saltar de uma parede para outra, quase escorregando em uma delas, mas conseguindo subir até o topo do prédio com estilo, mais ou menos. A mulher observa tudo com os olhos brilhando. A surpresa logo dá lugar a um sorriso caloroso. Ela levanta a mão e acena. Muito obrigada, Chapolin Colorado.
Você é o meu herói. Lá de cima, o Chapolin quase tropeça de novo, mas sorri, sentindo que, apesar dos tropeços, tinha feito a diferença mais uma vez. Mas e agora quais serão as próximas batalhas que nosso herói vai travar? Descubra no próximo episódio nesse mesmo canal.